Estou fazendo esse vídeo para explicar algumas coisas sobre o motor 80 cilindradas da Mosquito, da Bisimoto, que é tudo a mesma coisa, vem tudo da China. Eu desmontei o meu motor porque deu problema nos furos onde prende os prisioneiros. Essa aqui é a parte nova que eu já montei. Eu refiz toda essa parte. Como eu não tinha o papel da vedação, eu usei essa cola da Orbi. É uma cola para vedação de vários tipos de motor: diesel, gasolina, álcool, qualquer coisa. Na verdade é um silicone de alta temperatura, isolante. É muito boa mesmo. É uma cola perfeita. Agora explicando sobre esses motores, essa parte que eu fiz aqui, ela já está pronta. Essa aqui ela está perfeita. A outra parte que eu troquei, tinha espanado os dois prisioneiros da frente, porque eu tinha colocado uma argoela lisa em cima da cabeça do cilindro, mas ela ficava vibrando, ela acabou espanando os dois furos da outra carcaça. Essa é a outra carcaça que eu montei. E esses motores aqui, existe primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. A primeira geração, ela usava um virabrequim diferente do virabrequim atual dos motores de 80 cilindradas. Que o motor atual, o virabrequim, ele tem uns parafusos aqui. O peso é preso por uns parafusos de um lado e do outro. Esse virabrequim é do motor da primeira geração. Olha como é que é a cabeça onde vai a biela do pistão. É perfeita essa cabeça. Show de bala. Só que os motores da quinta geração, da quarta, quinta geração, a cabeça, ela é uma cabeça que os caras tentaram deixar uns furos dos lados dela, uns cortezinhos, para que o óleo pudesse lubrificar melhor a biela, que é o rolamento de agulhas. Só que essa abertura que existe dos lados, ela acabou deixando a cabeça, essa cabeça muito fina. O que acontece? Dá muito problema na biela estourada hoje em dia. Por mais óleo que você possa colocar, não interessa. Pode ser o melhor óleo do mundo, que a biela, o rolamento de agulha vai estourar. Por quê? Porque essa cabeça ela é muito fina e não mantém o rolamento dentro dela. O rolamento fica chacoalhando de um lado para o outro, e a biela ela acaba andando do lado do rolamento, e o outro lado vai gastando e as agulhas escapam. As agulhas acabam escapando do rolamento, cai dentro do motor e sobe pela compressão dentro da camisa do cilindro para fazer a combustão. É aí que as agulhas rasga a camisa do cilindro, rasga anel, rasga pistão, e é um prejuízo total. Olha a folga que existe no rolamento de agulha na biela. Existe uma folga aqui normal que é para ser lubrificada. E essa vibração do motor acaba jogando essa biela de um lado para o outro, onde vai dando desgaste nas pontas, e as agulhas acabam escapando de dentro e causando um grande estrago dentro do motor, por causa desta cabeça mal feita. Que na verdade os caras fizeram essa cabeça fina da biela para lubrificar melhor o rolamento. Só que em questão, os dentes, os rolamentos de agulha fica saindo, ele não fica certinho aqui dentro, ele não roda certinho, ele roda de lado e acaba dando desgaste e o soltamento das agulhas, onde acaba danificando totalmente a camisa do cilindro, o anel e tudo mais. Já o virabrequim da primeira geração, olha a diferença. Olha a diferença da cabeça. A cabeça ela é bem maior. Ela não possui esses cortezinhos. Ao contrário, ela tem dois furos em cima
para dar a lubrificação adequada. E dentro é totalmente liso. E como a cabeça ela é grande, não há perigo do rolamento ficar batendo de um lado para o outro, porque ele não consegue sair completamente daqui de dentro. Já dessa cabeça ele consegue sair bastante do lado. É onde acontece o rompimento das agulhas. E acaba quebrando o rolamento da agulha também junto. Então eu tive uma ideia para não quebrar o rolamento. Para o rolamento não ficar chacoalhando de um lado para o outro, ele ficar totalmente centralizado dentro dessa peça aqui, para que não haja a danificação da peça. E mais uma coisa, explicando uma outra coisa. Entre o motor da primeira geração, que o virabrequim é totalmente diferente da quinta geração, existe uma diferença no pistão também. O pistão é diferente, apesar de ser igual, mas ele é bem diferente. Juntando os dois pistões aqui, é o seguinte. O da quinta geração é esse que eu estou segurando com a mão. E o da primeira geração é esse outro que eu estou segurando. Quer dizer, que eu não estou segurando, que está do lado do que eu estou segurando com a mão. Esse daqui é o da primeira geração. E esse outro é da quinta geração. Tem uma diferença entre eles. Por quê? Um possui o furo central. Ele não tem a cabeça rebaixada. O da primeira geração. Já o da quinta geração, o furo fica um pouco mais para baixo, sendo que a cabeça fica rebaixada para que o motor tenha mais força, para que corra mais também. E outra coisa, não adianta tentar colocar o pistão da primeira geração no virabrequim da quinta geração. Por quê? Porque vai ficar muito baixo. Vai dar uma diferença muito grande na altura. E também não adianta colocar o pistão da quinta geração no virabrequim da primeira geração. Por quê? Porque o pistão ele vai ficar mais alto e ele vai acabar saindo da camisa do cilindro. Então tem uma diferença entre essa biela da primeira geração e essa outra biela da quinta geração. Essa aqui é mais curta e essa daqui é mais longa. Então, os dois pistões vice-versa, um não serve no outro. Ou seja, se você tem um motor que usa esse tipo de pistão com furo rebaixado, você vai ter que, na hora de comprar, você vai ter que pedir o pistão do motor da quinta geração. E se você tem um motor da primeira geração, com aquele virabrequim que eu mostrei para vocês, vocês vão ter que pedir o pistão da primeira geração. Por quê? Porque o furo dele é central e ele é mais baixo. Então ele vai servir no virabrequim da primeira geração tranquilamente. Só que é mais difícil achar esses pistões e as peças do motor da primeira geração porque não fabrica mais. É um motor que não fabrica mais. Então hoje em dia a China só está fabricando essa porcaria aqui mais fininha, que é para dar problema mais rápido, que é para trocar mais rápido. Ou seja, a China não capricha nessas coisas aqui. Eles fazem que é realmente para estourar mesmo. Às vezes, no meu caso, eu comprei um motor novo no kit. Em um dia, amaciando ele, nem com a velocidade máxima estava. No primeiro dia fundiu. Quando eu fui ver, foi os rolamentos que veio com o motor. Ou seja, não é só a biela que é ruim, que ela estoura. Quando se compra o motor, quando acaba de comprar o kit motor, o certo é abrir o motor, mesmo ele estando novo, abrir ele e trocar os 4 rolamentos, porque tem um rolamento desse lado que segura a embreagem e tem outro desse lado aqui que é a continuação da embreagem. Tem que trocar os 2 rolamentos daqui e os 2 rolamentos que seguram o virabrequim por dentro, porque os rolamentos que vêm da China não presta. Os rolamentos que vêm da China, as esferas são tudo de ferro. Ou seja, na primeira volta que você der, as esferas já começam a gastar,
começa a ficar quadrada, estoura a rede que segura as esferas e trava completamente o motor por dentro. Por isso que eu estou dizendo, comprou o kit motor, não ponha na bicicleta, não compre novo e já coloque, porque vai dar dor de cabeça para vocês. É perigoso o motor travar no meio de uma rua, de uma avenida, pode até causar um acidente, pode causar morte. Você pode morrer com o motor desses travado em alta velocidade, pode entrar debaixo do ônibus, pode ser um desastre total. Você pode perder a vida por causa de um lixo desses aqui feito na China. Ou seja, quando comprar um motor desse, faça a revisão. Abra ele, tire os 4 rolamentos que segure o virabrequim, que tem que abrir o motor para trocar esses rolamentos, e trocar os 2 do lado de fora. Esses rolamentos não são caros. Cada um custa em média R$ 9,50 a R$ 10 cada um. Compre sempre da marca NGK ou então da SFK. Os rolamentos têm que ser de uma dessas duas marcas. No meu caso eu coloquei SFK. E esses rolamentos aqui dura tranquilamente mais de 5 anos, mais de 10 anos tranquilamente, se lubrificado da forma correta, se usado da forma correta. E outra coisa, aqui, como eu já troquei os rolamentos dentro do motor, não tem mais perigo de quebrar os rolamentos, não tem mais perigo de fundir o motor. E outra coisa que também que eu fiz, os parafusos que vem no motor é tudo um lixo, aqueles parafusos Phillips, espana fácil. O que eu fiz? Eu peguei todas as medidas dele, fui numa casa de parafuso e comprei tudo aqueles parafusos com chave Allen, que é com essa chave aqui, ó. Ou seja, é muito mais fácil de você fechar o motor e dar o torque final, dar o aperto final em todos os parafusos. Eu coloquei Allen no motor todinho, tanto embaixo como em cima, tá tudo com parafuso Allen. Olha que legal. O bom desses parafusos é que nunca espana. Então se um dia você tiver que abrir o motor novamente porque estourou algo dentro do motor, vai ser muito fácil abrir. Já que os parafusos original, a primeira vez que você abre, a primeira vez que você fecha, já estraga. Na segunda vez já tem que comprar outros parafusos. Então essa parte já está pronta. Eu passei aquela cola como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Fiz a isolação perfeita, apertei legal os parafusos para dar a vedação perfeita para não vazar nada. E outra coisa, sempre que vocês abrirem este motor possui 2 retentores de pressão. É um retentor Magneton. Esse retentor ele é grosso. Ele é encaixado perfeitamente tanto nesse buraco como no buraco onde vai o ímã, que é o magnetron. Magneto quer dizer, do ímã que faz gerar a eletricidade aqui dentro. Quando vocês abrirem este motor, observe se não existe vazamento de óleo de dentro do motor para fora da tampa, porque se tiver vazando óleo, pode queimar a bobina. A bobina molhada de óleo vai queimar. Ou seja, um retentor desse custa em média 5 a 7 reais no centro da cidade. Se vocês abrirem a tampa da bobina e perceber que tem um vazamento de óleo escorrido para baixo, é porque esse retentor não está conseguindo fazer a isolação entre o eixo e dentro do motor. E isso também pode diminuir a força do motor. Por quê? Porque dentro do motor existe uma compressão. O motor trabalha com uma compressão aqui dentro e não pode existir vazamento entre os retentores. Porque o óleo e a gasolina vão descer aqui para baixo e quando o pistão sobe e desce, ele empurra a compressão para baixo do motor e a gasolina vai subir dos lados. Ou seja, se existir vazamento aqui desse lado ou desse lado por causa dos retentores estragados, o rendimento do motor vai ser muito baixo. Ele não vai ter força suficiente para subir. Então verifique os 2 retentores magneto, ou seja, o retentor do lado da bobina ele é mais fininho e o retentor do lado da engrenagem, da embreagem, ela é mais grossa. Ou seja, quando for comprar, leve a medida, leve a velha como amostra e compre, mas tome muito cuidado na hora de encaixar a nova neste buraco, porque a nova ela vai entrar muito justa.
E se vocês bater de qualquer jeito, vai estragar o retentor novo. Tem que saber colocar o retentor. E o pino dentro do retentor, senão você pode tirar uma molinha que pressiona o retentor contra o eixo. Se você tirar essa molinha, pode haver vazamento. Tem que saber colocar o retentor e também colocar o virabrequim para que a molinha que fique dentro do retentor magneto não escape. Feito tudo isso, perfeitamente, não haverá vazamento. Não haverá nem um tipo de vazamento. Essa parte aqui minha está pronta. A parte que espanou é essa que está aberta aqui, tudo sujo e cheio de óleo. Só que eu descobri um lugar que os caras conseguem refazer essa rosca que espanou, onde vai o prisioneiro. Eles cobram R$10 para consertar cada rosca dessa. Ou seja, eu ainda vou aproveitar essas duas partes. Eu vou mandar consertar e deixar de reserva. Porque se a outra quebrar, eu já tenho outra para consertar o motor. E assim eu não tenho perigo de ficar a pé no meio da rua e vice-versa. Isso aqui são outras partes do motor que eu desmontei por dentro. Aqui é onde, dentro do motor, é onde vai o rolamento, que vocês vão ter que tirar para poder trocar se o motor for novo. Porque o rolamento que vem, as esferas não são de aço, são de ferro. Elas gastam e fundem o motor. Já o rolamento da NGK ou SFK, as esferas são de aço e elas não vão quebrar nunca. O desgaste vai ser muito pouco. Então, na hora de trocar, comprar um motor novo, não esqueça de trocar os rolamentos do motor todo. E um esquema que eu fiz aqui para a biela, para o rolamento de agulha que fica dentro da biela não quebrar, não haver agitação de um lado para o outro. Então eu estou fazendo um projeto aqui no pistão, onde fica o rolamento de agulha, ou que seja, tá vendo, pessoal, essa foga que fode o rolamento de agulha pela cabeça do virabrequim, da biela do virabrequim da quinta geração ser fina, e as agulhas e o rolamento de agulha ficar indo para o lado do outro. A cabeça do virabrequim ela já é fina demais, ou seja, se o rolamento ficar balançando de um lado para o outro, vai quebrar o rolamento de agulha e vai estragar todo o motor. Então o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando num projeto que são de duas ruelas. Essas duas ruelas eu vou diminuir o tamanho delas, eu vou fazer um furo perfeito nelas, para que esse pino, para que ela possa entrar dentro desse pino aqui, ó, tanto de um lado como do outro, só que do lado de dentro, onde está o rolamento. Vai ficar uma ruelinha aqui e outra ruelinha do outro lado do rolamento, ou seja, com essas duas ruelas, uma de um lado e outra do outro, vai evitar que o rolamento de agulha fique balançando de um lado para o outro, ou seja, ela vai ficar centralizado com uma folga mínima, ou seja, mesmo que ela queira vibrar, ela não vai conseguir sair do centro. Ela não conseguindo sair do centro, ela não vai conseguir sair dos lados da cabeça da biela. E isso vai evitar a danificação do rolamento de agulha. Só que para fazer isso é necessário comprar duas ruelinhas desse tipo aqui. São duas desse tipo. E com uma ponta dessas de lixadeira de furadeira, ou então com uma broca que seja da mesma medida do pino do pistão, você vai fazer o furo maior nessa ruela para que ela entre perfeitamente nesse pino aqui. É que essa minha ruela ainda não está pronta. Na hora que ela ficar pronta, essa ruela aqui lisa, ela vai entrar perfeitamente tanto de um lado como do outro. Aí também eu vou diminuir a expansão dos lados de fora desta ruela e deixar mais ou menos da mesma medida, da mesma espessura
do rolamento de agulha. Ou seja, essa minha aqui já está quase na mesma espessura. Vou ver, peraí, deixa eu ver se consigo tirar ela daqui para mostrar para vocês. Peraí, que eu coloquei para mostrar, né? Se eu consigo tirar ela daqui, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Peraí, pegar uma chave de fenda correta aqui. Eu acho que eu tô com uma chave Allen aqui que dá para empurrar o eixo. Isso, aí consegui. Pronto, desculpa, gente. Eu tô segurando o celular com uma mão para mostrar, então trabalhar preciso da outra mão. Então esse aqui, e outra coisa, o pino do pistão da quinta geração, ele é maior do que o pino do pistão da primeira geração. Ele é maior. Olha a diferença entre eles. Tá vendo? Esse daqui é o pino do pistão da primeira geração, que tem um furo central. E esse daqui é o pino do motor da quinta geração, que tem, o pistão rebaixado, com a cabeça rebaixada. Ou seja, nunca coloque um eixo do motor da primeira geração num pistão da quinta geração. Por quê? Porque ele é menor. Ele pode até servir, só que como ele é menor, ele pode, como ele é menor do que o da quinta geração, se você colocar um pino menor desse no motor da quinta geração, o que pode acontecer? Pode desbalancear o peso do pistão, porque se o pino ficar mais de um lado do pistão do que do outro, vai pesar mais de um lado e pode riscar a camisa do cilindro, porque ele pode ir tanto de um lado como no outro, dentro de um pistão da quinta geração. Por isso use sempre o pino correto para cada tipo de pistão, tanto da primeira geração como da quinta geração. Então, pessoal, é esse trabalho que eu estou fazendo. Eu vou usar essas duas uelas para dar o cálcio na folga que fica no rolamento de agulha dentro do pistão do kit motor 80 cilindradas para bicicleta. Eu vou diminuir a folga do rolamento de agulha aqui dentro para que ele não vibre e não cause o rompimento das agulhas. E essas ruelas que eu já abri com a furadeira, que eu já fiz o furo certinho nelas, eu vou balancear elas para que não haja um peso diferente, para que não fique com peso diferente, senão pode ocasionar mau funcionamento do motor. Ou seja, olha a biela na minha mão, olha a grossura dela, tá vendo? As ruelas que eu comprei já está quase da mesma espessura da biela do rolamento de agulha, tá vendo? Só tem 1 milímetro que eu vou ter que tirar com o esmeril. Ou seja, ele vai ficar do mesmo tamanho quase do circular do rolamento de agulha. Ou seja, não vai ter perigo da cabeça do virabrequim enroscar na arruela, porque a arruela vai estar do mesmo tamanho da parte redondinha do rolamento do virabrequim. E isso vai fazer o motor durar muito, vai andar muito e não vai ocasionar a quebra das agulhas. Aqui são umas ferramentas que eu uso para tirar o pino do pistão, né? Isso aqui dá certinho, que na verdade é um eixo de bicicleta velho. Eu uso para tirar com cuidado o pino do pistão. E aqui algumas ferramentas que eu uso para trabalho. E outra coisa interessante, muita gente que desmonta esses motor não sabe colocar o pistão do lado correto. O pistão dessas bicicletas de 80 cilindradas, kit bicicleta motor para bicicleta, tanto o pistão da primeira geração como da quinta geração, ele possui um lado. Você pode ver que aqui são os anéis do pistão. Você está vendo que tem um pininho que não deixa os anéis andar de um lado para o outro. Ele tem uma
folga mínima, ou seja, dentro do motor, ele encaixado dentro da camisa do cilindro, ele vai dar uma pressão por onde vai ficar uma folguinha mínima, ou seja, é para os anéis não ficar andando em círculo. Só que existe um lado. Esse é o lado dos furinhos. E esse aqui também tem outro pininho que segura o anel assim. É um anel assim e outro anel assim. Eles são... Ou seja, eu não coloquei no lado certo aqui, ó. Tem um pininho aqui, ó. Achei o pininho. Um é assim, outro é assim. Tá vendo? Ou seja, deixa eu pegar um pistão que está sem os anéis. Pode ver. Tem um pininho aqui. E tem outro pininho no anel de cima. Aqui. E outro aqui. Quando for colocar o pistão no motor, tem um lado certo. Geralmente, um pistão novo, esse daqui, esse pistão, ele está danificado porque o rolamento de agulha estourou dentro do motor e as agulhas subiram pela câmara de combustão e destruíram completamente a cabeça do pistão. Olha, elas chegam até a furar porque são agulhas de aço, elas são muito duras, ou seja, quando o pistão sobe para comprimir o ar, se a agulha estiver dentro da câmara, ele vai amassar a agulha junto com a cabeça do cilindro e vai ocasionar todo esse estrago aqui. Esse pistão ainda dá para aproveitar, porque apesar dos furos aqui em cima, ele não varou o pistão. Então dá para usar tranquilamente, só passar uma lixinha aqui, diminuir os altos relevos que ficou dos furinhos. Entendeu? Agora tem um pistão que é perca total. Esse daqui só rasgou o comecinho. Esse aqui eu passei uma lixinha e eu deixei lisinho. Mesmo que ele fique um buraquinho pequenininho aqui do corte da agulha do rolamento que ficou aqui, não tem problema. Agora se a agulha do rolamento rasgou completamente de cima até aqui para baixo, que às vezes acontece, aí é perca total do pistão. Aí é preciso comprar outro pistão novo, porque não vai dar para aproveitar. Esse daqui só amassou um pouquinho aqui em cima, então não tem problema. Entendeu? E voltando ao assunto da posição do pistão no virabrequim no motor, ou seja, pode ver que tem um ponto que segura o anel aberto aqui e outro ponto que segura o anel aberto aqui. Esse lado aqui, que as aberturas dos anéis ficam, é pro lado de trás do motor. Ou seja, esse motor está virando, ele está virado a frente dele para mim. Ou seja, ele vai assim na bicicleta. Essa aqui é a parte de trás, onde vai a embreagem, os cabos. Ou seja, o pistão, os cortezinhos do pistão, as aberturas dos anéis tem que ficar pro lado de trás do motor. Ele tem que ficar para trás. Tanto a abertura de um anel como a do outro fica do lado, ela fica para trás. E quando o pistão é novo, tem uma flechinha aqui em cima apontando para frente. Ou seja, essa flechinha que fica nos pistões novos, que não estão sujos, que eu tenho aqui que não dá para ver, mas tem uma flechinha aqui que aponta para frente, ou seja, essa flechinha ela é apontada para o escape dos escapamentos, ou seja, ela é apontada para frente e as aberturas dos anéis ficam para trás, porque se você inverter, se você colocar a flechinha apontada para trás e os cortezinhos do anel colocado para frente, o motor pode até funcionar, ele vai funcionar, só que ele vai esquentar e ele vai perder um pouco da força. Por quê? Porque a posição está errada. O certo é colocar sempre os cortes dos anéis para trás, porque assim ele vai funcionar da maneira correta e vai lubrificar o motor da maneira correta também. Então, pessoal, essas foram algumas dicas que eu estou passando para você que tem um motorzinho desse em casa. Ou então que pretende comprar um motorzinho desse, novo. Comprou, abre ele, troca os 4 rolamentos que seguram o eixo e o virabrequim. A medida do rolamento é a mesma, não muda. Os 4 rolamentos são a mesma medida. Vai numa casa de autopeça que tem esses rolamentos, são padrões, então você vai achar deles facilmente. E uma coisa importante, antes de colocar os rolamentos dentro do virabrequim, né, no eixo do virabrequim fechar o motor,
Esses rolamentos da SFK, da NGK, eles vêm com uma capinha de ferro em volta deles. Ou seja, deixa eu pegar uma amostra aqui. Esse rolamento foi um rolamento que eu tirei do motor que estava estourado. Os rolamentos novos, ele vem com uma capinha de ferro em volta das roelinhas. Só que dentro do motor, essa capinha acaba prejudicando a lubrificação do rolamento. Então pegue alguma coisa fininha, pegue a ponta de alguma coisa bem fina e cuidado para não danificar as esferas e nem a rede que segura as rolemanzinhas aqui dentro. E tira a capinha de um lado e tira a capinha do outro. Dentro do motor, o rolamento tem que trabalhar sem as capinhas de ferro, tanto de um lado como do outro. Dos dois rolamentos que fica dentro do motor. Já os rolamentos que fica na embreagem, não precisa tirar essas capinhas de ferro, não tire, porque vai ser melhor. Por quê? Porque aqui vai o dente, vai da coroa que vai puxar a roda da bicicleta, e aqui entra muita sujeira, entra muita areia, terra, barro. Se você tirar a capinha, o protetor do rolamento, que evita da sujeira entrar, a sujeira vai entrar dentro do rolamento e vai danificar todo o rolamento. Ou seja, o rolamento do lado da embreagem, tanto o daqui, desse lado, como o do lado que vai a embreagem grande, não tire a capinha deles. Encaixe eles com as capinhas aqui dentro, sem arrancar as capinhas. Só tire as capinhas dos rolamentos que fica dentro do motor, que vai ser melhor para lubrificar com óleo 2 tempos quando estiver em funcionamento. Olha, pessoal, eu estou dando umas dicas para todos vocês, entendeu? De como manter o seu motor de 80 cilindradas de bicicleta sem danificar eles. Estou dando umas dicas de como fazer para não quebrar esse tipo de motor, porque o motor de 80 cilindradas de bicicleta do kit motor é o motor que mais funde e é o motor que mais quebra. Por quê? Por causa desses detalhes que vem no motor, por causa dos rolamentos porcaria da China que vem no motor e por causa da folga que existe na biela do rolamento de agulha na cabeça da biela. Por isso que eu estou dizendo, esses motores dão problema por causa da biela com folga e dos rolamentos de ferro que a China produz e coloca no motor que não presta. Muitos estão deixando de comprar motor de 80 cilindradas para comprar motor de 48 cilindradas. Por quê? Porque o motor de 48 cilindradas, ele não possui rolamento de agulha. Na verdade, o motor de 48 cilindradas, eles possuem uma buchinha de bronze no lugar do rolamento. Por quê? Porque como é um motor um pouco mais fraco, ele não exige um rolamento exato. Então é usado uma buchinha de bronze no lugar. E como o motor de 48 cilindradas ele é mais fraquinho, ele demora mais para dar problema. Por quê? Por causa desses detalhes, que não tem um rolamento de agulha, que usa o rolamento de bronze. E ele dura mais do que o de 80 cilindradas. Mas se vocês seguirem os meus conselhos, seguirem minhas dicas no motor de 80 cilindradas, fazer tudo isso que eu expliquei no vídeo, esse motor aqui, ele vai durar tanto quanto o de 48 cilindradas. Então eu estou fazendo esse vídeo para dar as dicas para quem comprar um motorzinho desse daqui. E na hora que eu acabar de montar ele, eu vou filmar ele funcionando, tá bom, pessoal? Então espero que as minhas dicas possam ajudar todos vocês. E um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo.